Salve galera, eu sou o JP, designer aqui da Creeper, e no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma vez para você alguma dica sobre Photoshop. Hoje eu vou falar para vocês sobre luz e sombra, uma parte importante para você que quer fazer suas composições, suas artes, para sua arte ficar cada vez melhor. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente lá no nosso Instagram e ficar por dentro de todas as novidades aqui da Creeper. Bom, como eu sempre digo aqui nos vídeos de Photoshop, ele é uma ferramenta muito completa e para você fazer uma determinada coisa existe mais de uma maneira de você fazer com excelência. E é assim também na luz e sombra. Você tem diversas ferramentas para você fazer a sua luz e sombra e você vai fazer de acordo que melhor se encaixe na sua composição. A luz e sombra é um fator muito importante, na minha opinião, para você fazer a ambientação na sua arte. Quando você quer colocar um objeto sobre uma imagem de fundo. Geralmente ele não fica tão encaixado, a luz não fica tão encaixada, então você vai fazer alguns ajustes ali no Photoshop que vai deixar essa imagem perfeita e ambientada. Primeiro eu vou mostrar para vocês um projeto já pronto, mostrar as camadas para vocês, dar uma explicadinha e depois eu vou fazer um passo a passo com você do zero. Eu vou fazer a luz e a sombra de um jogador e dar uma ambientada nele numa imagem. Vamos lá? Eu vou utilizar essa imagem aqui dessa maçã para fazer um exemplo para vocês, que eu já fiz na verdade. E essa maçã aqui eu até usei num post que a gente fez para um cliente nosso aqui da Creeper, vou mostrar para vocês, ó. Esse post aqui. Como vocês podem ver, apesar daquela foto lá, a maçã tá num fundo claro, branco, mas ele tá mais azulado e eu acabei recortando. Aqui eu já tenho todas as camadas prontas, ele já está finalizado, eu vou fazer passo a passo com vocês. A primeira coisa que eu fiz foi recortar essa maçã. Como vocês podem verem, na própria imagem original dela, ela já está um pouquinho desfocada nas bordas, mas não tem problema, a gente faz um recorte um pouquinho para dentro aqui. Esse aqui foi o recorte que eu fiz, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui ela já está recortada. A primeira coisa que eu fiz para ambientar ela nessa imagem, eu considerei que esse fundo seria branco mesmo. Eu vou até mostrar o final para vocês, ó, como que eu deixei ela desse jeito, já ambientada. A primeira coisa, a gente pode analisar aqui a foto da maçã. A claridade, a luz, vem da esquerda para a direita. A luz está vindo aqui, ó, desse lado do lado esquerdo da maçã. E no lado direito ela está mais escura. Então a gente considera que a luz está vindo daqui para cá e a sombra da direita para a esquerda. O próximo passo que eu observo aqui, já que a gente já viu qual lado é a luz e qual lado é a sombra, é a superfície de contato, né? Porque ela não vai ficar, uma maçã não vai ficar voando aqui na nossa imagem. Então eu faço uma sombra com o próprio brush, com o próprio pincel, embaixo dela aqui, e respeito também a direção da luz, da esquerda para a direita. Aqui, ó, eu fiz essa sombra aqui com o próprio pincel. O próximo passo que eu fiz foi colocar mais uma sombra em cima da maçã. Aqui eu fiz essa sombra aqui, é só a parte de baixo, como você pode ver, ó, é na camada de baixo. Aí depois eu fiz uma outra sombra em cima da maçã, para dar a impressão mesmo que ela está em cima de uma superfície, mesmo que branca, que não apareça, na sombra mesmo a gente tem a impressão que ela está em cima de alguma mesa, algum lugar. Tá vendo, ó? E por último eu fiz uma exposição, eu tirei a exposição geral, eu fiz uma exposição sobre o fundo e sobre a maçã. Então eu fiz uma camada aqui no ajuste de exposição. Aqui, ó, eu diminuí a luz e aí numa máscara de camada eu deixei essa diminuição de luz só na parte da direita para a esquerda, para mostrar a sombra refletindo a luz, né? E aqui é o final. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu aqui na última camada eu até coloquei um ruído que também ajudou na ambientação, ó, como se fosse uma mesma imagem, ela fosse tirada de uma foto mesmo. Ó, antes e depois. Ó, antes
e depois. Até na foto original aqui a sombra não é a mesma. A sombra ela tá não tão incidida para a direita aqui. Na minha composição eu coloquei mais sombra aqui no lado direito. Agora vamos fazer um passo a passo do zero. Vou utilizar a imagem de um jogador e vou falar para vocês como que eu faço isso. Bom, aqui eu já tô com a imagem que eu vou trabalhar aberta, é a imagem do Cristiano Ronaldo. Aliás, se você não viu o vídeo de 10 sites, eu dou uma dica de um site que ele já te dá as imagens dos jogadores recortadas. Eu peguei essa foto dele lá. Então, você que trabalha com design esportivo, dá uma olhada lá que vai economizar o seu tempo. Então aqui eu já tô com ele aberto aqui. Aqui eu já fiz uma ediçãozinha nele no Camera Raw. Se você também quiser saber, comenta aqui embaixo, eu faço um vídeo exclusivo do Camera Raw, que é uma ferramenta que eu uso bastante, que ela economiza bastante meu tempo também, até na questão de luz e sombra. Aqui eu dei uma aumentadinha na luz dele, na sombra também, mas o que interessa aqui é a luz que eu vou fazer nele aqui em cima dele, e também para fazer a ambientação. Eu vou colocar uma camada nova aqui, embaixo do jogador, tá? Aqui embaixo. Vou dar um zoom. Vamos trabalhar primeiro aqui na parte do pé, tá? Eu vou pegar o pincel, atalho B, para quem quiser economizar tempo também. Aqui no fluxo e na opacidade eu costumo deixar 30/30 ou 30/25, bem de leve mesmo. Porque aí é mais fácil a gente dar mais um clique do que a gente ir tirando, né? E aqui a dureza eu deixo no 0 e em específico, em caso desse caso aqui, né, jogador, pessoa, eu dou uma achatadinha nele aqui, ó, ele ficar bem oval, porque eu vou explicar para você já. Aqui eu deixo assim, ok, vou voltar no 0 aqui. Mais uma vez eu vou dar uma olhada na imagem em si. Ele está um pouco inclinado, mas dá para a gente ter a ideia de que a luz também está vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque o rosto dele está iluminado. Geralmente, quando é imagem de jogador, nos estádios, assim, quando é de noite, a luz vem de todas as partes, né? O estádio é iluminado 360 graus. Então, geralmente, a luz ela incide de todas as partes do jogador. Nesse caso aqui é um pouquinho assim. Ela vem tanto da direita quanto da esquerda e de cima para baixo. Então você pode ver que aqui na parte de baixo do braço dele tá mais sombra, na perna. Mas eu vou trabalhar a luz considerando que ela vem da esquerda para a direita e a sombra da direita para a esquerda. A gente vai fazer uns ajustes aqui para ter a noção de que a luz está vindo nessa direção. Então, eu vou fazer mais uma vez a sombra, começando na direita e começando na esquerda. Aqui ele está com um pé só no chão, ele está correndo, né? E aqui é a superfície de contato. E vamos começar fazendo a sombra no pé que está encostado no chão. Aqui, ó, vou dar um exemplo. Ó, como você pode ver, ó, o brush ele fica bem de levinho. Ele quase não aparece. Se eu der um clique só, ele nem aparece. Eu tenho que dar 2 cliques, 3, para ele aparecer mesmo a sombra, tá? Então, de novo aqui, ó. Aí eu vou começar bem embaixo do pé dele, bem pequenininho, pra gente ir bem devagarzinho. Tá vendo? Vou começar a luz aqui, sobre a superfície do pé mesmo. Aí eu vou aumentando, pra luz ficar menos incidida, mais fraca, né? E mais para a direita aqui, que eu quero que a luz venha da esquerda, tá? Então, ó, aqui no primeira sombra que a gente fez, a gente já vê, ó, o pé dele tá no chão. Só dessa sombra que eu vejo aqui, dá para ver que o pé dele tá no chão, ele não tá voando, tá? E aqui, ó, a outra sombra no chão que eu vou fazer, não é só nessa sombra que ele faz. Ele tem a sombra de todo o corpo dele. Aqui na perna direita eu vou fazer uma sombra, só que ela vai ser mais clara e maior. Por quê? Porque ela tá mais distante do chão
e isso faz com que a luz incida menos no chão, fazendo a sombra da outra perna dele. Aqui eu continuo, eu aumento o tamanho do pincel para fazer a sombra embaixo dele, ó. Você vê que ele vem do dedo até o outro dedo, então ele tem toda essa área, porém, como a luz está vindo da esquerda para a direita, ela vai vir um pouquinho mais para a direita essa sombra. Aqui eu vou aumentar ainda mais e vou dar menos cliques para parecer que é a sombra do braço dele agora, nessa que o corpo dele inteiro tá incidindo. E aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, ele vai passar aqui, ele vai cortar na nossa tela de pintura, mas não tem problema. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a sombra, tá? Então essa é a sombra, essa camada ficou embaixo da camada da imagem do Cristiano Ronaldo, tá? Agora eu vou diminuir a luz sobre o Cristiano Ronaldo. Eu vou fazer uma aqui, ó, pegar na exposição e vou clicar nesse sinalzinho aqui para esse ajuste incidir apenas na camada de baixo, que é a camada do Cristiano Ronaldo. Clico aqui, ou se não, eu venho com o mouse aqui entre as duas camadas e aperto o Alt. Ele já vai aparecer, tá vendo? Ó? Agora ele tirou, agora ele colocou para incidir só nessa camada. Aqui na exposição eu vou diminuir, eu vou considerar apenas a parte de baixo, as pernas dele aqui, não tem problema que ele vai também diminuir a luz no rosto, no corpo dele. Eu vou diminuir aqui, mas pensando na parte de baixo que depois eu vou arrumar. Beleza. Aqui ele já vem com a máscara de camada, ele tá toda branca é porque ele tá aparecendo tudo. Aqui eu vou dar um Ctrl I, que eu vou inverter de branco para preto. O branco aparece tudo, o preto não aparece nada. Aí ele voltou como se não estivesse aparecendo. Mesma coisa se eu tirasse a visualização aqui, ó, não muda nada. Agora eu vou pintar essa máscara de camada de branco para ela aparecer o que eu quero. Geralmente eu utilizo o gradiente. Você pode apertar a tecla G, o atalho, ou se não é essa ferramenta aqui do lado. Aqui em cima eu vou escolher a cor. Como eu vou fazer esse gradiente na máscara de camada, que é só preto ou branco, eu vou deixar aqui de branco para aparecer. E aqui sem cor nenhuma, ok. E aqui na opacidade eu também deixo bem de leve, 25%, porque aí é mais fácil eu colocar mais que eu quiser do que ficar tirando se eu colocar muito. Para quem não conhece, o gradiente, ele vai vir o mouse, ele vai virar uma cruzinha, tá vendo? E você vai dar um clique onde você quer que comece a pintar. Ó, se eu clicar e segurar o mouse, ele vai fazer uma bolinha onde eu cliquei e aí eu arrasto para onde eu quero, ó, qualquer lugar. Ó, você pode ver aqui que ele já pintou a máscara de camada do jeito que eu fiz, da esquerda para a direita. Não é isso que eu quero, eu fiz só para mostrar. Dá um Ctrl Z. Aqui eu quero mostrar a diminuição de exposição que eu fiz, então eu vou pegar de baixo para cima. Então de baixo vai ser mais escuro, para cima menos escuro. Então eu venho aqui, ó, e dou uma aumentada nessa sombra aqui desse lado. Eu posso também fazer um pouquinho daqui, ó, um pouquinho mais para cima, que a luz está vindo da esquerda em cima e a sombra da direita embaixo. Então eu vou vir um pouquinho aqui mais para a direita. Tá vendo? Ó, a parte, até o uniforme dele é branco, dá pra gente ver melhor. Sem a sombra, com a sombra, dando mais impressão que esse lado aqui tá mais escuro. Agora eu vou fazer uma exposição geral. Aqui a gente fez uma exposição, nessa camada aqui, uma exposição no fundo, né? Aqui a gente fez uma exposição em cima do jogador. E agora eu vou fazer uma outra exposição que é geral, que vai incidir sobre toda a imagem, toda a composição. Mais uma vez eu venho aqui na exposição e eu vou tirar também, vou diminuir. Aqui agora, ó, você pode ver que ele está escurecendo tudo, porque eu não tô usando essa ferramenta aqui para incidir na camada de baixo. Então aqui eu vou diminuir esse tanto aqui,
Mais uma vez, não se preocupe que eu vou arrumar. Ele vai ficar bem escuro mesmo. Aqui, ó, você pode ver a diferença. São dois ajustes de exposição. Só que esse aqui tá sobre o Cristiano Ronaldo e esse aqui tá geral. Não tem nenhuma incisão em cima dela nas camadas de baixo, tá? E aqui, mais uma vez, eu vim com o gradiente. Só que agora, dá o G aqui, em vez de pintar de branco, eu vou pintar de preto. Eu vou deixar a máscara de camada branca, porque ela tá aparecendo, ó. E agora eu vou pintar de gradiente preto. Então eu vou trocar a cor aqui. Em vez de branco, eu vou deixar na cor preta. Ok. E agora eu vou pintar de preto onde eu não quero que essa sombra, que essa escuridão que eu deixei aqui incida. Então, como se fosse, esse gradiente que eu vou fazer é como se fosse a luz mesmo em si. Então a luz vai vir daqui. Ó. Ele tá clareando aqui a parte de cima. Ó. Com, sem. Vou até aumentar um pouquinho mais. Aqui ser um branco quase que 100%. Tá? Ó. Sem a luz, a sombra geral. E aqui com a sombra. Então a sombra ela tá mais no lado direito e mais para baixo também. Aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema do ruído que eu gosto de fazer bastante nas minhas composições, principalmente da área esportiva. Você vai dar o comando Shift, Ctrl, Alt, E. São 4 teclas, tá? O que esse comando faz? Ele vai juntar todas as suas camadas e vai fazer uma nova camada, como se fosse ele vai comprimir todas as camadas em uma nova. Ao invés da gente selecionar tudo e fazer um objeto inteligente, não, eu vou deixar essas camadas aqui de baixo e vou fazer uma nova camada como se fosse a minha arte final. Aqui sim, eu vou deixar ela em objeto inteligente para ser uma camada editável. Vem aqui no filtro, ruído, adicionar ruído. E aqui você escolhe a quantidade de ruído que você quer. Eu deixo bem baixo, né? Geralmente, porque se você estourar muito, ó, ele fica com efeito diferente, mas muita coisa também ele perde a definição, ele fica muito grosso. Então, geralmente eu deixo no máximo entre 10 para baixo, assim, de acordo com a composição que eu faço. Vou deixar aqui, deixa eu ver. Vou deixar 8 aqui, tá? Então, ó, vou apagar as minhas edições para você ver o antes e depois. Aqui é a imagem original, aqui só tá com a edição do Camera Raw e aqui é a imagem final. Aqui, na imagem original, a gente, como eu falei, como é uma foto de um jogador, o estádio, a gente tem luz de todos os lados. A gente só consegue ver a sombra nele embaixo do braço dele, que é normal, né? E aqui a gente já vê que tem uma luz vindo de cima, do lado esquerdo, e consequentemente uma sombra do lado direito embaixo. A gente vê também que dá para perceber que ele está numa superfície, mesmo que não apareça nada. E a sombra dele, a sombra do pé, que está encostando no chão, e a sombra do outro pé que está correndo, que está acima. Então a sombra está mais clara e aqui a sombra mais escura, mais forte. Então é isso. Esse foi uma dica e um passo a passo mais rápido. Utilizei aí a sombra, o brush e a exposição, que já dá para você dar uma sensação de luz e sombra na sua composição. Como eu falo também, o Photoshop tem diversas ferramentas para você fazer uma mesma coisa. Existem outras ferramentas. Existe uma ferramenta também que você pode fazer além dessas, que eu também utilizo, mas esse foi um vídeo mais focado em luz e sombra especificamente. Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui qual outro vídeo que você quer que eu faça. Eu comentei aqui do Camera Raw. Acabei até mostrando para vocês aqui outras ferramentas, como o ruído, por exemplo, e o desfoque. Mas comenta aqui se você quer mais algum tutorial no Photoshop. Então eu vou ficando por aqui. E passando para te lembrar também, se inscreve aqui no nosso canal, segue no nosso Instagram e fique ligado que toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo de alguém aqui da Creeper que vai dar uma dica bem legal para você.
tá? Então, tchau!